Este é o Império Britânico em seu auge, claramente um nível de domínio sem igual, com territórios que se estendiam pelos 4 cantos do mundo por quase 400 anos. No auge, o Império Britânico ocupava quase 1/4 das terras do mundo. E isto é o que restou daquele império, uma modesta coleção de 14 territórios ultramarinos, bem diferente do auge da hegemonia britânica. E embora seja obviamente verdade que o Império Britânico acabou, especialmente se comparado ao que já foi, esses pequenos pedaços de terra que eles ainda mantêm na verdade têm muito mais valor do que você pode imaginar. Assim como os Estados Unidos usam seus territórios ultramarinos, o Reino Unido se beneficia dos remanescentes de seu império. Essas ilhas têm desde centros de pesquisa científica até funções essenciais no comércio europeu e vantagens estratégicas. Este último ganha importância à medida que a Aliança Five Eyes e o Ocidente se adaptam ao cenário geopolítico multipolar. Cada território oferece vantagens próprias. Na Europa, o Reino Unido mantém Gibraltar e Acrotiri, e Dekelia, no Chipre. No Caribe, eles ainda têm territórios como Bermudas, Anguila, Montserrat, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas e Turks e Caicos. No Atlântico Sul, eles têm Santa Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Geórgia do Sul, Ilhas Sandwich do Sul e, mais controversamente, as Ilhas Malvinas. Na Antártica, eles têm um território que pode ganhar importância para pesquisas e fins estratégicos, o Território Antártico Britânico. No Oceano Índico, área que já patrulharam com total controle. Eles ainda possuem um pequeno território de 23 milhas quadradas, conhecido como Território Britânico do Oceano Índico, que contém o arquipélago de Chagos. Eles também mantêm presença no Pacífico, pelas Ilhas Pitcairn. Vamos analisar os remanescentes desse vasto império e como a história colonial britânica ainda traz benefícios atualmente. Para entender a grande estratégia deles, antes de olharmos para cada território, você provavelmente deveria saber quais poderes o Reino Unido tem em relação a eles. Normalmente, o Reino Unido tem poder total para legislar sobre os territórios e ordenar que governadores locais implementem políticas. Políticas fiscais são menos preocupantes e dívidas dos territórios não preocupam o governo do Reino Unido. Eles normalmente não são responsáveis por resgatar essas ilhas financeiramente, mas ajudam algumas quando necessário. Os territórios ultramarinos ou territórios ultramarinos podem se autogovernar em grande parte das áreas de política social, imigração, saúde e educação por meio de um sistema ministerial similar ao do Reino Unido. Mas cada território habitado tem um governador nomeado pelo Reino Unido para lidar com assuntos externos e segurança interna. Assim como a polícia, eles também têm o poder de criar ou rejeitar leis. Esses territórios são majoritariamente autogovernados, e alguns têm mais liberdade que outros. Mas o continente pode impor políticas quando julgar necessário. Onde o Reino Unido realmente comanda é nos domínios de defesa e política externa. Para as ilhas maiores, como veremos em um momento, regimentos inteiros são dedicados à defesa do território e à projeção de poder em suas respectivas partes do globo. Para começar, vamos dar uma olhada no Caribe, onde vários territórios ultramarinos dão ao Reino Unido uma presença bastante notável, as Ilhas Virgens Britânicas. Para muitos, este é só o playground dos ricos, o que é verdade em parte. O que muitos esquecem é que, há 40 anos, as Ilhas Virgens Britânicas tinham uma economia agrária autossuficiente e as pessoas precisavam emigrar para trabalhar. Depois, virou uma economia focada no turismo, com hotéis de luxo e iates. E agora, de acordo com os White Papers do Reino Unido, é uma economia baseada, entre aspas, na prestação de serviços financeiros para a comunidade empresarial internacional, ou seja, paraíso fiscal de criminosos e ultra-ricos. Em 2023, as Ilhas Virgens Britânicas são a principal jurisdição offshore para a abertura de empresas, com mais de 360 mil empresas ativas, ou seja, de todas as empresas offshore de fachada, das opções de paraísos fiscais, as Ilhas Virgens Britânicas são as mais bem-sucedidas. A modernização das economias dos territórios ultramarinos é uma iniciativa política do governo do Reino Unido. Agora tem fortes laços comerciais com os Estados Unidos da América e Ásia-Pacífico. Algo parecido aconteceu nas Ilhas Cayman, seu território mais populoso. Ela deixou de ter economia marítima nos anos 1960 para se tornar o 5º maior centro financeiro mundial. É uma meca do banco atacadista, que, diferente do banco de varejo, envolve a oferta de serviços financeiros
para grandes instituições como outros bancos. Agora, também é o principal centro global de fundos de hedge e movimenta grandes volumes com os Estados Unidos da América. O mesmo ocorre com Anguila, Montserrat e especialmente Turks e Caicos, frequentemente classificado como um dos melhores paraísos fiscais do mundo e principal jurisdição para chineses ricos e oligarcas russos. Todos esses territórios ultramarinos do Reino Unido no Caribe cumprem função semelhante na economia global. 8 dos 10 maiores paraísos fiscais do mundo são territórios britânicos. O uso de serviços financeiros avançados também foi essencial para o crescimento econômico das Bermudas. As Bermudas têm uma das maiores rendas per capita do mundo. Também é um importante centro de seguros, o terceiro maior centro de resseguros do mundo e o segundo maior centro de seguros cativos. Fora do Caribe, Gibraltar também se beneficia da união entre turismo e serviços financeiros, enquanto Londres é conhecida como a capital mundial dos seguros. Não surpreende que a rede de paraísos fiscais do Reino Unido inclua mais um importante centro de seguros. Esses territórios evoluíram e viraram grandes instituições financeiras, com leis fiscais e de privacidade próprias, permitindo que sejam centrais no setor bancário offshore e parte essencial do sistema financeiro internacional. Juntos, eles respondem por 1/3 da evasão fiscal global, enquanto a Holanda, em segundo lugar, representa 7%, mais de 4 vezes menos. Isso colocou o governo do Reino Unido no centro dos paraísos fiscais globais, gerando controvérsias envolvendo muitos membros do parlamento, pelos cargos lucrativos que eles conseguem com empresas no Caribe. Também houve algumas mudanças na legislação feitas pelo G7 desde 2021 para tentar coibir a evasão fiscal corrupta que ocorre nessas ilhas. O Tax Justice Network informa que o mundo perde 245 bilhões anuais com multinacionais transferindo lucros para paraísos fiscais, e mais 182 bilhões anuais por indivíduos ricos usando trusts e esquemas para mover ativos e evadir impostos. Dos 245 bilhões perdidos devido a práticas corruptas de multinacionais, 1/3 vem de paraísos fiscais britânicos. E mesmo que, sem dúvida, haja muitas práticas bancárias corruptas nesses territórios, isso coloca o Reino Unido em uma ótima posição no sentido de competição fiscal, ajudando-os a atrair empresas para Londres, contribuindo para o próprio crescimento interno e tornando a economia mais dinâmica. Para um país que é uma potência regional em declínio, a falha moral dessa competição fiscal é irrelevante. É fundamental para a economia do Reino Unido e continuará sendo. Outro benefício econômico importante desses territórios são os recursos naturais e ambientais, principalmente nos territórios desabitados. Território britânico do Oceano Índico, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul e território antártico britânico. Promover a gestão sustentável dos ecossistemas e a proteção ambiental são a principal prioridade. Inclui a gestão das pescas e práticas de pesca em suas águas territoriais. Para uma antiga potência, os benefícios científicos são muito relevantes. O grau de biodiversidade no território britânico do Oceano Índico, por exemplo, é um dos mais altos do mundo. O território ártico deles é central para pesquisas globais sobre mudanças climáticas e mitigação. Embora a mineração de minerais na Antártica seja ilegal e praticamente inviável, territórios no Pacífico e Atlântico Sul podem ser importantes para a gestão da cadeia de suprimentos de minerais críticos do Reino Unido no futuro. A demanda global por certos minerais críticos, como os usados em veículos elétricos, como lítio, grafite, cobalto e níquel, deve aumentar entre 6 e 13 vezes até 2040. Recentemente, governos ocidentais criaram políticas para garantir cadeias de suprimentos desses minerais. O problema é que a obtenção desses minerais e os processos envolvidos em prepará-los para a produção de tecnologias modernas são realmente complexos, muito mais do que ocorre com outras commodities, como petróleo ou gás. As cadeias de suprimentos globais estão mais fragmentadas do que nunca, principalmente por causa da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Garantir um fornecimento constante desses minerais daqui para frente vai ser realmente difícil. À medida que as economias ocidentais se desvinculam ou reduzem riscos com a China, a situação tende a se complicar, pois o país é o principal produtor da maioria desses minerais. O Oceano Pacífico é mais rico nesses minerais, o que dificulta para o Reino Unido, já que não possui território ali. Eles possuem as Ilhas Pitcairn, um dos lugares mais remotos do mundo,
formadas por 4 pequenas ilhas vulcânicas, Henderson, Eno, Ducey e Pitcairn, espalhadas entre si. A Zona Econômica Exclusiva tem mais de 340 mil milhas quadradas, ou 880.600 quilômetros quadrados. Felizmente para o Reino Unido, depósitos de ferro, zinco, manganês, prata, cobre e ouro foram descobertos nessa Zona Econômica Exclusiva. Esta pode ser uma área para mineração em alto mar quando isso for viável nas próximas décadas. Considerando tudo isso, se o Reino Unido continuar encontrando ouro, ou seja, depósitos de minerais críticos em suas águas, isso será um impulso enorme para eles à medida que avançamos mais profundamente no século XXI. A disputa entre práticas de conservação para proteger esses territórios, como fez o Reino Unido no território britânico do Oceano Índico e no Atlântico Sul. A busca por depósitos minerais raros certamente será uma questão controversa nos próximos anos. Os últimos benefícios econômicos importantes a serem analisados são aqueles proporcionados por Gibraltar, que está prestes a se tornar ainda mais essencial no cenário pós-Brexit. Claro, Gibraltar tem serviços financeiros offshore que o tornam relevante para o Reino Unido, assim como os paraísos fiscais caribenhos. Segundo relatos, 60% das apostas online no Reino Unido são processadas através de Gibraltar, o que já diz tudo o que você precisa saber. Gibraltar foi só o 51º, o principal parceiro comercial do Reino Unido entre março de 2021 e março de 2022. No mesmo período, as importações do Reino Unido de Gibraltar cresceram 582% em relação ao ano anterior. Em 2023, foi o 34º maior parceiro comercial do Reino Unido e está subindo rápido na lista. Após o Brexit, essa tendência pode seguir, com Gibraltar ganhando mais destaque nas importações do Reino Unido. Gibraltar virou um polo de jogos eletrônicos, algo inesperado para quem não acompanha o setor. Agora são um polo global de criptomoedas, após criarem leis para licenciar e supervisionar empresas de blockchain, ganhando o apelido Blockchain Rock, em referência à principal atração da ilha. Esse é um papel bem diferente para Gibraltar, que antes era usado para fins militares e marítimos. Por sua localização estratégica na entrada do Mediterrâneo, segue como base operacional permanente do Reino Unido para operações no Mediterrâneo, Norte da África e Golfo. Liderado pelo Regimento Real de Gibraltar, também foi usado em operações da OTAN na Líbia na Primavera Árabe. O Estreito de Gibraltar, que liga o Atlântico ao Mediterrâneo, sempre foi vital para Gibraltar como território ultramarino. Não se pode exagerar a importância disso para o Império Britânico após sua captura no início do século XVIII, porque ajudou a Grã-Bretanha a defender suas rotas comerciais para o leste. Já foi chamado de uma das chaves que abriram o mundo e mesmo hoje, 1/4 do tráfego marítimo global passa pelo estreito todos os anos. O Reino Unido segue sendo o principal defensor do estreito pela OTAN, e se o cenário geopolítico continuar seguindo o caminho atual, a OTAN vai priorizar cada vez mais a segurança do estreito. Por enquanto, ainda é uma joia da coroa na grande estratégia do Reino Unido, apesar de causar problemas diplomáticos constantes com a Espanha, e Gibraltar não é a única joia estratégica do Reino Unido na Europa. Akrotiri e Dhesselia, na ilha de Chipre, são essenciais para as forças armadas do Reino Unido. As áreas de base soberana em Chipre deram amplo apoio às operações do Reino Unido no Afeganistão, Iraque e Líbia, incluindo a zona de exclusão aérea, implementada principalmente pela Força Aérea Real. Situadas na parte nordeste da ilha, essas bases são o pilar do poder, projeção e defesa britânicos devido à sua proximidade com o Canal de Suez e o Oriente Médio. As bases em Chipre foram essenciais para o envolvimento britânico na Guerra do Iraque e desde 2014 para a Operação Shrader, codinome da intervenção britânica no Iraque. O Levante tem visto o uso frequente das bases soberanas, especialmente a Royal Air Force Akrotiri, em operações recentes. Prosperity Guardian, que é a iniciativa criada pelo Pentágono no final de 2023 para proteger embarcações comerciais ocidentais no sul do Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Essas bases também atuam há décadas como centros de coleta de inteligência para monitorar ameaças em todo o Oriente Médio. Então, quando se trata dos territórios ultramarinos do Reino Unido, especialmente por causa do atual cenário de segurança do Oriente Médio. Nenhuma é mais importante do ponto de vista estratégico do que as bases soberanas no Chipre.
Passando do Mediterrâneo para os territórios do Atlântico Sul, podemos olhar para a Ilha de Ascensão, Santa Helena e Tristão da Cunha e o papel delas na estratégia de defesa do Reino Unido. Tristão da Cunha talvez não seja estratégico, mas é um lugar interessante. É considerado o arquipélago habitado mais remoto do mundo, e a ilha de Tristão da Cunha é a ilha mais remota do mundo. A ilha principal não tem pista de pouso. O acesso a Tristão é apenas por navio, em uma viagem de 6 dias saindo da África do Sul. Não existe lugar mais remoto do que isso. Por outro lado, a Ilha de Ascensão foi crucial para o sucesso do Reino Unido na Guerra das Malvinas. Serve como posto de reabastecimento, apoio às operações e abriga uma base importante da Royal Air Force, além de instalações de inteligência de sinais usadas pelos Estados Unidos da América e Reino Unido. A Ilha de Ascensão abriga uma das 4 antenas terrestres que auxiliam diretamente na operação do famoso sistema de navegação por satélite, o Sistema de Posicionamento Global, ou Sistema de Posicionamento Global. Então, desde a Era Vitoriana, a Ilha de Ascensão vem provando seu valor como um território de enorme importância estratégica. Ao somar o valor desses territórios do Atlântico Sul ao das Ilhas Malvinas, maior território ultramarino da área, o Atlântico Sul passa a mostrar uma forte presença geopolítica do Reino Unido. As Ilhas Malvinas são o território ultramarino britânico mais controverso por causa do conflito recente, embora muitos esqueçam disso. A Guerra das Malvinas, de 1982 entre Argentina e Inglaterra, envolveu não só as Ilhas Malvinas, mas também a Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul. Embora fossem colônias da coroa desde 1841, a Argentina sempre considerou as ilhas seu território, o que levou à invasão em 1982. Na época, Margaret Thatcher era criticada pela proposta de transferência de Hong Kong para a China, negociada durante a Guerra das Malvinas. Além disso, o desemprego aumentava, pois a Grã-Bretanha desindustrializava sua economia. A oportunidade de mostrar poder militar ao mundo e despertar um nacionalismo tão necessário tornou a decisão mais fácil para Thatcher. Hoje, as Malvinas têm economia baseada na pesca e alguns benefícios estratégicos, principalmente como lembrete do poder remanescente do Reino Unido, que serve como mecanismo de dissuasão tão bem quanto outros. Pode parecer loucura, considerando os benefícios financeiros já explicados dos territórios, mas o principal benefício para o Reino Unido é o posicionamento estratégico. O equilíbrio de poder em várias regiões do mundo está mudando muito mais rápido do que nos últimos 30 anos. Quanto mais territórios você tem em diferentes partes do mundo, maior é a sua capacidade de projetar poder nessas regiões. É simples assim. Por que acha que os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares no mundo? Não é porque eles são amigáveis. E apesar do que muitos dizem, também não tem muito a ver com proteger a democracia liberal e manter a ordem internacional liberal. Esses são parte disso, mas fazem parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos da América, que antes policiava o comércio global após a Segunda Guerra Mundial e agora visa conter potências como China e Rússia. Os Estados Unidos da América, como potência, usam territórios no Pacífico e bases na Coreia do Sul e Japão para dissuadir e conter a China. O Reino Unido faz o mesmo, mas em menor escala. Na verdade, essa grande estratégia dos Estados Unidos da América é tão abrangente que o Reino Unido basicamente faz parte dela. No território britânico do Oceano Índico, o objetivo principal é proteger a vida marinha e a biodiversidade. O Reino Unido abriga uma base dos Estados Unidos da América em Diego Garcia, que facilita as operações deles e de seus aliados em todo o Oriente Médio e Sul da Ásia. Esse é o objetivo final, no fim das contas, usar esses territórios para vantagem estratégica, até mesmo aqueles explicitamente entendidos como sendo usados para conservação ambiental e pesquisa. No final, o Reino Unido pode não ser mais um império, mas graças a esses territórios ultramarinos, eles ainda têm vantagens estratégicas, o que vai ajudá-los a continuar sendo jogadores importantes no jogo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.